Que vitória, né, galerinha? Que vitória, né? Duas em seguida, o São Paulo venceu o Bahia, né? No Morumbi, que foi o último jogo dentro do Morumbi. Que pena, né? Que agora virou Morumbi Show, né? O Casares, ele fala que não prioriza, né? O mando de campo, que é do Morumbi, né? Para o São Paulo, né? Que nós, primeiro lugar, o São Paulo não tá, Casares. Não tá. Os shows do Morumbi é mais importante, velho. Né? Quer dizer, o São Paulo precisa de jogar dentro do seu domínio, não pode, vai mandar jogos fora por causa da sua incompetência, é a minha opinião. Então, cara, São Paulo ontem vence o Vasco, né? Que vitória, né? Um time todo desfalcado, né? Vários jogadores lesionados e também jogador voltando, né? Assim, foi o Luiz Gustavo, cara, que deu a volta por cima, né, cara? O cara fez o segundo gol do São Paulo, se emocionou, né? O Tapia, um carrapatinho. Eu digo que ele é o clone do Caleri. Fica ali, aquele carrapato ali em cima do goleiro, em cima do zagueiro do adversário. Fica aí que eu te conto tudo isso, como foi a vitória do São Paulo Futebol. Fala aí pessoal, tudo bem com você? Chega mais, sintonizado com você, conectado com o mundo, o canal Venha Saber sobre tudo do São Paulo nessa segunda-feira, começando a semana, quarta-feira já tem outra predeira, né? É o Flamengo na Vila Belmiro, né? Por causa da incompetência do Casares, né? Agora virou Morumbi Show, né? Agora virou casa de show Morumbi, né? Ele fala que o São Paulo não tem primeiro lugar, né? Ele fala que o São Paulo tem primeiro lugar, ele fala, mas não tá. Todo mundo sabe que não tá, né? Depois nós falar sobre o Casares aí, né? Que é o pior presidente da história do São Paulo. Vamos aqui falar da partida, né? O São Paulo foi um time que me surpreendeu, um time em ter que eu gostei desse time dele. Eu falei assim, o Luciano toma o cartão contra o Bahia, ele não joga contra o Vasco, e o São Paulo com os seus centroavantes lesionados, né? E sem o Luciano. Ele fez o quê? Ele entrou com o Tapia e o Lucas Moura. Inclusive, o Lucas Moura saiu sentindo, creio que não é nada. Graças a Deus, eu acho que não é nada. Ele vai estar no jogo contra o Flamengo, né? Mas o Lucas Moura, bem no finalzinho, na reta final, ali foi muito pênalti ali. O cara, ele abraça, né? O Paulo Henrique, né? Ou é Pedro Henrique o nome do cara? Acho que é Paulo Henrique. Ele abraça o Arboleda, ele abraça, né? É um pênalti bobo que o Vasco fez, que foi beneficiado pra gente, né? O VAR foi chamado, né? E o VAR deu, né? O árbitro deu pênalti. Então, no apagar da luz, ali na reta final da primeira etapa, o Lucas Moura chegou e abriu a contagem. São Paulo 1-0, vai pro vestiário com vantagem, né? E a escalação dele foi o seguinte: você viu o Lucas Moura com o Tapia ali fazendo o ataque, né? Na volância entrou com três, né? Sabino, Alan Franco e Arboleda fez um partidaço o Arboleda. Eu critico muito o Arboleda. Eu não quero nem que ele permaneça para 2026, né? Mas ele fez um partidaço ontem. O Alan Franco também, monstro, velho, monstro. Sabino também fez um partidaço, Sabino. Esses caras, como quer jogar, esse cara joga, né? E também na volância, o Pablo Maia e o Marcos Antônio, o que tá jogando, né, cara? Inclusive, o Ancelotti, o treinador da seleção, estava lá no camarote assistindo esse jogo. E aí, hoje sai a convocação de 2 amistosos, né? O que vocês acham, galerinha, do time do São Paulo ali? Quem você levaria? Quem você convocaria? Eu quero que vocês comentem, né? Eu levava o Marcos Antônio, que tá jogando barbaridade. O Rafael, o cara, velho, o que tá pegando, né? O momento dele é excelente no São Paulo. O Rafael fez um parte das... Cara, o cara agarrou tudo ontem, velho. Agarrou tudo. Se não fosse ele, o Vasco poderia ter, né? Empatar e virar partida. O que eu disse na segunda etapa, se o São Paulo voltar com aquela dinâmica do primeiro tempo, o São Paulo ganha o jogo, né? E o Vasco começou pressionando o São Paulo, né? Na segunda etapa, começou ali empurrando o São Paulo não se deu por vencer. O São Paulo também começou a jogar o jogo do Vasco, né? Saía nos contra-ataque, né? Lucas Moura saiu, entrou Ferreirinha, ele tirou, se eu me lembro bem, o Pablo Maia, entrou o Alisson, Ferreirinha,
e o Luiz Gustavo, né? Ele modificou, e modificou bem. O Vasco viu que não ia andar, começou a empilhar. O Fernando Diniz começou a empilhar centroavante, né? Empilar, empilar, empilar. E o São Paulo viu que dava. O Rigoni, cara, na minha opinião, rapaz. Cara, velho, meu Deus, velho. Rigoni perdeu 2 gols, velho. 2 gols, o gol vazio, cara. Sério mesmo. Ele tirou muito, e muito do goleiro, velho. Ali era. Se ele fizesse aqueles 2 gols, era 4-0, velho. Era 4-0. Mas o Rigoni perde, na minha opinião, já pode rescindir hoje o Rigoni. A primeira passagem dele, velho, foi excelente, cara. Agora, essa segunda passagem tá em uma zica, velho. Nem fez um golzinho ainda para dizer de seu, né? Vou fazer um gol aqui e vou embora. Mas o Rigoni pode rescindir 2 gols. Cara, velho, como é que um centroavante, cara, um centroavante, né? Perde 2 gols daquele, velho. E o Ferreirinha também. O Ferreirinha era pra bater no gol. Na minha opinião, aquele agarrão que o Ferreirinha ele vem, como ele vai chutar o cara, ele é agarrado, velho. Ali é pênalti, velho. Pênalti, que também nem fez falta, né? O São Paulo venceu, mas ali é pênalti, cara. O amigo bem teve 2 pênaltis pro São Paulo, cara. Né? Foi muito pênalti, velho, o do Ferreirinha. Foi muito pênalti. Né? Mas não fez falta, o São Paulo venceu a partida. Né? Ele fez o que quis ali na zaga do Vasco, né? O Ferreirinha. E aí cruzou para o Luiz Gustavo fazer 2-0, se emocionou, chorou, né? Ele merece, viu, cara? Ele teve uma tromboembolismo, né? Um problema no coração, ele ficou afastado um tempão, se recuperando, né? E a entrevista dele, né, após a partida, fala tudo, né, cara? Um cara guerreiro, um cara que trabalha, gosta do que faz, né? E como volta, cara, e faz um gol, o cara vai ao chão, cara, o cara vai à lágrima mesmo, né? E ele merece, né? Não sei que o São Paulo vai renovar com ele, eu sei que ele vai permanecer também, ou vai se aposentar do futebol, o Luiz Gustavo, mas o time do São Paulo fez um partidaço ontem, cara. Era um jogo de tudo e nada. Era um jogo de tudo e nada, que eu falei aqui no canal. Eu digo, é um jogo de super importante para o São Paulo vencer. E o São Paulo foi lá e fez, né, com aquele time que eu falava assim, vai perder pro Vasco. Eu não acreditava, galera. Não acreditava. Eu digo, vai perder pro Vasco, né? E ele monta um time, cara, que deu nó tático no time do Fernando Diniz. O Vasco vinha com 3 partidas, 4 partidas, sem perder, né? E o São Paulo chegou e quebrou isso aí do Vasco. Né? Era um jogo direto, né? Vamos botar ali, jogo de 6 pontos. E o São Paulo agora tem 44 pontos, entra de vez ali, ele tá ali no G8, né? O São Paulo está em 8º colocado. É super importante, né? São Paulo agora vai para cima do Flamengo, é um jogo que não é no Morumbi. Agora eu vou agora, quero que vocês tirem as crianças da sala, né? Porque eu vou descer além aqui, sem dó, sem piedade, no Casares. Porque como é que você não se planeja, sabendo que vai ter a reta final do Campeonato Brasileiro, você, com a Live Nation, você bota jogos. Jogos. Até, nesse mês agora, né? De novembro, sabendo que vai ter a reta final do Campeonato Brasileiro, o jogo no Morumbi, do seu domínio, era super importante para o São Paulo. Faltando 7 jogos, São Paulo tinha e tem chance agora de brigar e entrar direto no G6. Entrar direto. Se o São Paulo vence o Flamengo, São Paulo entra de vez na Libertadores e não vai precisar de uma pré. Mas tem time ali que está na cola do São Paulo, tem o Fluminense, o próprio Vasco, o Corinthians está se aproximando. Então, cara, velho, e show no Morumbi, essa reta final, aí mata o clube, cara. O São Paulo vai jogar fora o seu domínio, né? Então é muito flamenguista da mídia aqui no YouTube, né? A mídia que defende o Flamengo, é bom porque o São Paulo não vai jogar dentro do Morumbi. O São Paulo vai jogar fora. Então, cara, isso está na sua conta, cara. Eu sei que o dinheiro é bom para o clube, pela situação que vive o São Paulo, do show, né? Falam que o São Paulo pode arrecadar mais de
6 milhões aí de show. Ou mais, 6 milhões ou mais, né? Que a Live Nation vai fazer no Morumbi, né? Tem a banda Oasis, tem várias bandas que vai tocar ali, né? Tem no Morumbi. Mas, na minha opinião, cara, não precisaria. Só vai mandar 2 jogos na Vila, Flamengo, quarta-feira, TV aberta, Globo, né? Também vai ter né, no canal no YouTube, que é da Globo, que é o GTV, né? Não sei que tem a Casa TV, vai passar também. Né? Vai ter várias praças aí, pô, já assistiu o jogo do São Paulo e Flamengo, né? Quarta-feira, mas é na Vila, velho. Tomara que o São Paulo faz um bom jogo e quem sabe o São Paulo ali entra direto ali de vez na briga ali no G6, mas pode ter já ali, tá dentro de uma pré-Libertadores, né? Para fechar o vídeo, galera, eu gostei muito do jogo do São Paulo ontem. Gostei muito. Todos eles jogaram bem. O Tapia, eu disse, é o encarnado do Caleri. Ele briga com o goleiro, ele vai para cima do zagueiro, adversário. E para 2026, o ataque, é a minha opinião, Caleri e Gonzalo Tapia, velho. Porque o que tá jogando o Tapia, velho. E hoje vai ter a convocação para 2 amistosos. Eu ainda acho que o Marcos Antônio tá nessa convocação. Comenta aqui. Quem é que vai aí? O Rafael também tá pegando demais, é o ano dele. Pode ser, né? Rafael e o Marcos Antônio, né? Fechando o vídeo, boa segunda-feira. Começando a semana, antes disso, vai lá, falta ele por você, dá aquela moralzinha e é nóis.